Aleluia, a paz de Alcha, chamados queridos irmãos, no Mashiach. Um bom anoitecer a todos vocês, amados irmãos. Estamos aqui para mais um encontro de comunhão, para mais um momento de reflexão nas Escrituras, assim como o nosso Abba Pai tem nos orientado. Sejam todos bem-vindos, em nome de Alcha Mashiach. Sejam todos bem-vindos. A paz de Alcha, a irmã Aline Dias Moura, bem-vindo, querida irmã. Obrigado pela companhia. A paz de Alcha, querida irmã. E todos, aqui vem chegando um pouquinho lento para mim. Na proporção que for chegando aqui, a gente vai soldando os amados irmãos. A paz de Alcha, querida irmã Maria Aldenir, bem-vinda em nome de Alcha. Irmã Gláucia, a paz de Alcha, querida. Que o Eterno continue abençoando a cada um de vós e toda a sua casa. A paz de Alcha, querido irmão Celso, bem-vindo a guerrilhar de comunhão. A paz de Alcha, querida irmã Eli, de toda a sua casa. Transmita aí meu abraço para Paulinho. Melhoras, minha querida irmã. Espero que ao término dessa guerrilhar de comunhão você possa estar totalmente restaurada da tua saúde, em nome de Alcha. E a todos que assim têm buscado essa proximidade do Abba, né, irmãos? A palavra do Criador, ela é bálsamo, ela é antídoto para curar todas as nossas mazelas, seja ela na matéria, seja ela no espiritual. Tá bom, meus irmãos? Aguardamos mais alguns segundos aqui para os demais irmãos estar entrando aí para a gente estar batendo um papo aqui. Como costume já, todos os domingos, né? A gente se reúne aqui, nesse cantinho, usando a tecnologia dessa era presente, para estarmos aqui buscando essa comunhão, já que nós não somos mais limitados em tempos de pedra, não precisamos de um perímetro físico para nós estarmos aqui cultuando, para estarmos aqui enaltecendo o nome do nosso Abba Pai, né? Precisamos apenas nos reunirmos, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 28, como guerrilhar do Mashiach. Eu queria pedir mais uma vez, por favor, os irmãos, aqueles que puderem compartilhar, compartilhem, porque sempre tem pessoas dizendo que não conseguem, que não aparece para eles lá na plataforma do Facebook. Então, quanto mais gente puder compartilhar, mais a gente alcançamos os nossos irmãos que também gostam de estar aqui em comunhão conosco, tá? Eu sou grato aí já pelo carinho e pelo auxílio aí de cada um de vocês. Em nome de Alcha Mashiach. Aleluia. Então nessa noite a gente vai estar falando um pouco sobre idolatria. Aquilo que nós temos visto que tem acontecido de geração em geração. Paz de Alcha, querido irmão Wellington, e toda a sua casa, um forte abraço, querido irmão. Irmã Deusa, paz de Alcha, um forte abraço. Irmã Creuza Domingues, bem-vinda em nome de Alcha. Irmã Iranilda, toda a família Johnny, bem-vinda em nome de Alcha Mashiach. Então hoje a pauta da nossa guerrilhada, do nosso assunto aqui é sobre idolatria, que abrange, sabe, uma área muito grande, irmãos, em todos os contextos da vida do ser humano. E o Pai colocou esse desejo no nosso coração de estarmos aqui extraindo algumas lições para que nós também não venhamos cair nessa armadilha sutilmente, sem que nós percebamos. Então, o tema da nossa guerrilha hoje é, afinal, a quem você adora? Paz de Alcha, querida irmã Alba, bem-vinda em nome de Alcha. E todos os amados irmãos que assim vêm chegando nessa guerrilha de comunhão. Assim que terminar essa última canção aqui, a gente vai estar já falando aqui um pouquinho da palavra. Irmão Éder Silva, paz de Alcha, bem-vindo na guerrilha de comunhão. E todos os irmãos que assim vão estar conosco aqui nessa sala de bate-papo. E depois lá na plataforma do YouTube. É assim que a gente termina aqui. A gente posta essa guerrilha lá na plataforma do YouTube, os demais irmãos depois recapitularem, e até mesmo aqueles que possivelmente não podem estar em tempo real conosco, vejam lá na frente. Paz de Alcha, querida irmã Eunice Maria,
bem-vinda, irmão Regis, a irmã Regis, a paz de Alcha, querida irmã, paz de Alcha, irmão Paulinho, do Marde, a paz de Alcha, querida irmã Michele Lima, bem-vindo, em nome de Alcha Machia, todos os amados irmãos. Mais uma vez, com a sua permissão de entrar no recinto da sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, quer que onde você esteja, para esse momento de comunhão, meus amados. Peço a sua bênção, oro e torço que o Pai venha nos inspirar agora, para que nós venhamos falar através do Ruach Kadosh, porque não adiantaria de nada se o Espírito do Pai não conduzisse. Essa é a nossa intenção, de trazer uma palavra de edificação ao corpo do Mashiach que se reúne nesse exato momento. Tá bom, queridos amados? Então, sejam bem-vindos, em nome de Alcha Machia, e nós vamos estar aqui para o nosso papo. O texto que nós vamos estar tendo aqui agora se encontra em Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 1. Gostaria que tu pegasse a tua Bíblia, as Escrituras, para a gente junto aqui passearmos. Carta aos Romanos, capítulo de número 1. Eu vou estar lendo um verso de número 23. Diz assim: E trocaram a glória de Ial, imortal, por imagem confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vou ler mais uma vez aqui, os amados irmãos. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, vou estar lendo a partir do verso de número 23. E trocaram a glória de Ial, imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós ficamos maravilhados com essa enciclopédia de ensinamento. A paz de Alcha, querido irmão Ajanailton, a paz de Alcha, querido irmão Léo, bem-vindo em nome de Alcha. Então vamos lá. Quando nós olhamos para dentro das Escrituras, nós ficamos maravilhados com a enciclopédia que nós temos dos ensinamentos. Mesmo sabendo já, todos nós já estamos careca de saber que as Escrituras, elas foram mexidas devido às suas traduções, mas nós temos uma vantagem. Quando nós nos enchemos da presença do Ruach Kadosh, o Pai, ele abre a porta do entendimento para que nós possamos entender coisas que muitas das vezes estão obscuras ali, ou talvez de uma difícil interpretação. Então, quando nós buscamos a orientação, esse professor, que é o Ruach Kadosh, para nós abrirmos as Escrituras e começarmos a enxergar com os olhos espirituais, coisas que talvez passem batido no nosso cotidiano. Se nós estudarmos a fundo as Escrituras, a Bíblia, vou te falar da Bíblia, né? Porque a Escritura é muito mais profundo do que esse conjunto de livros que nós temos. Não menosprezando de forma nenhuma, é a ferramenta que nós temos, mas as Escrituras é muito mais além do que a Bíblia, né? A Bíblia contém as Escrituras, ou boa parte das Escrituras, mas não totalmente todas as Escrituras. Mas eu estou convencido que o que tem ali é o suficiente para que a nossa fé espiritual continue sempre edificada, buscando sempre a orientação do Ruach Kadosh no nosso dia a dia. Então, quando nós damos uma olhada aqui para dentro da Bíblia, nós vamos ver que aproximadamente existem 232 ou mais versículos que fala ou que alerta sobre a idolatria. O nosso Abba Pai, ele sempre teve uma preocupação de estar sempre nos falando, de estar sempre nos orientando a respeito desse perigo sutil. Porque a idolatria, ela tem um campo muito vasto. E muito sutilmente, sem que você perceba, nós podemos nos tornar um idólatra. Que é isso, irmão Roberto? Sério? Muito sério. Então nós precisamos entender aspectos
que as escrituras, de uma certa forma, ela vai sempre estar nos chamando a atenção. Quando nós falamos de idolatria, a primeira imagem que surge na nossa mente é sobre estatuetas, é sobre ídolos. Até porque a palavra idolatria é derivada de ídolo, da palavra ídolo. Por isso que surgiu-se o nome idolatria. Então, quando nós falamos de idolatria, a primeira coisa que vem na nossa mente é estatuetas, é imagens, como o Shaul escreveu aqui em Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 23. Mas se você ler todo o contexto dessa carta, ele não está falando apenas da idolatria fabricada, né, por pessoas que trabalham, né, e que têm essa habilidade de transformar madeira, metais em imagens, estatuetas. Ele não está apenas falando desse tipo de idolatria. Existem vários tipos de idolatria que se a gente não atentarmos, a gente vai cair nessa armadilha. Então, se nós pegarmos as escrituras, como eu já falei para os irmãos aqui, aproximadamente 232 vezes ou mais, palavras que nos alertam a respeito da idolatria. Então, primeira carta aos Coríntios, leiam comigo apenas um verso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 14, Shaul mais uma vez vai dizer para Querilar de Corintos: por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Ele está escrevendo para a igreja de Corintos. No primeiro século, essa igreja ficava situada na Ásia Menor. Mas quando nós olhamos todo o contexto histórico da igreja de Corintos, da Querilar de Corintos, nós começamos a entender que era uma Querilar muito problemática em várias questões, em vários aspectos espirituais, morais, éticos. Então, essa Querilar de Corinto, ela deu muito, podemos usar essa terminologia, ela deu muito trabalho aos apóstolos do primeiro século. Aqueles irmãos tiveram que trabalhar no afã de disciplinar. E quando eu falo disciplina, eu estou mergulhando nas escrituras. Quando eu falo disciplina, é a disciplina do Pai, é a disciplina da palavra, da orientação, da instrução. Então, aqueles apóstolos do primeiro século, como o próprio Shaul, como aqueles outros apóstolos que ali os auxiliavam no trabalho da edificação do corpo da Mashiach, eles ralaram, irmãos, porque essa Querilar aqui era problemática. Mais uma vez, em todos os aspectos, ou em vários aspectos, ou numa porcentagem muito grande nos aspectos doutrinário, ético, morais, sociais. Então não é fácil você pegar uma situação dessa, até porque havia uma infiltração muito grande de povos com costumes diferentes, religiosos, que estavam infiltrados dentro dessa Querilar. Então Shaul, com muito cuidado, em uma das suas orientações, e ele deixa um legado muito legal aqui, muito rico para nós aqui, em primeira carta aos Coríntios, começando no capítulo de número 10, no verso 14, eu só estou lendo o primeiro verso, mas você pode ler todo o contexto da carta, que ele vai dizer: por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. E quando ele está falando de idolatria, ele está falando em todos os aspectos. Principalmente no nosso dia a dia. Paz de Alcha, querida irmã Lucila, paz de Alcha, querida irmã Ana Tavares, aí de Portugal. Obrigado pela sua companhia, bem-vinda na Querilar de Comunhão. Querida irmã Maria Terezinha, bem-vinda em nome de Alcha. O Eterno continue nos abençoando poderosamente em todo o tempo, enquanto aqui tivermos nessa matéria e nessa esfera terrena. Então ele vai fazer uma advertência. Olha, meus irmãos, fujam da idolatria.
Porque a idolatria, ela está em todos os aspectos. Tem gente que idolatra a sua própria imagem. Tem gente que idolatra o seu próprio corpo. Tem gente que idolatra time de futebol. Tem gente que idolatra filhos. Tem gente que idolatra esposas. Esposas que idolatram maridos. Tem pessoas que, sem que ela perceba, ela diz que é amor, muito carinho, mas ela acaba também idolatrando animais. E tudo isso de uma maneira tão sutil, que muitas das vezes a gente não está percebendo que a gente está entrando em caminhos perigosos. Você cuidar, você amar, você ter zelo, é totalmente diferente de você idolatrar. Porque tem pessoas que ela não declara, mas ela faz de outras pessoas o seu ídolo. Ela faz de outras pessoas o seu porto seguro, o seu norte. E isso é perigoso. O nosso porto seguro sempre vai ser o nosso Abba Pai. O nosso conforto sempre vai estar nas palavras, nos conselhos, nos ensinamentos de Yahshua e dos seus apóstolos, que outrora era um aluno e aprendeu com ele e deixou ligados para que nós nos aconselhasse dia após dia. Então a idolatria é algo sutil. E quando a gente está falando de idolatria, a gente não está falando só no aspecto, mais uma vez, de imagens. Não, é de todo um contexto. Nós sabemos que nós vivemos numa idolatria 24 horas. Nós vivemos numa nação idólatra, que adoram tudo. Adoram tudo. E isso de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão suave que as pessoas não admitem. Ou talvez não querem admitir, ou talvez ainda não teve essa percepção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 7, Shaul também vai falar algo interessante. Verso 7 agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 7. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Comida também, sem regras, sem um controle psicológico, emocional, acaba virando uma idolatria. O meu velho pai, que o Eterno o tenha, ele sempre dizia uma coisa: tem pessoas que vivem para comer, não comem para viver. Elas vivem para comer. E quando nós não temos um controle a respeito dos alimentos, a respeito daquilo que consumimos, sem que a gente queira admitir, nós estamos idolatrando. Estamos no caminho da idolatria. Presta bem atenção, capítulo 10 de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7. Não vos torneis idólatra. Porque eu e você, sem que nós percebemos, podemos nos tornar um idólatra. Não vos torneis idólatra, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Orgia. Apetite desenfreado pelo sexo, pela sensualidade, pelo desejo, pelo desejo da matéria carnal. Tudo isso, irmãos, a Escritura nos orienta que devemos ter um equilíbrio. E não podemos praticar essas coisas por idolatria.
ao ponto de nós perdermos a percepção desse mal que está causando. E isso, a Escritura é bem clara que diz que isso causa ciúme ao Criador. Porque todas as nossas necessidades, seja ela fisiológica, seja ela espiritual, seja ela moral, o Pai, Ele vai suprir as nossas necessidades em honra e glória. Como as Escrituras sempre nos orientou, o Pai é poderoso para nos suprir em todas as necessidades em honra e glória. Tem uma passagem que você já conhece muito bem, está no livro de Matitial, capítulo 4, está no livro de Lucar também, capítulo 4, que você sabe que Alcha ali estava num trabalho de consagração, consagrando a sua vida, jejuando, 40 dias e 40 noites no deserto do Sinai. E as Escrituras vai dizer que no término desse projeto, dessa consagração, o diabo apareceu para Yahusha. Apareceu para Yahusha. E ali ele vai tentar persuadir o Mashiach com as suas conversas. Você já sabe muito bem. Ele vai aparecer lá e vai tentar ali convencer o Mashiach das suas propostas. Vamos ler o texto aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos examinar a Escritura, que é um momento muito legal. Da Querrilar do Mashiach está reunida aqui para a gente estar fazendo reflexão das Escrituras. Então, vamos lá para o texto de Matitial, capítulo 4. E então eu vou estar lendo aqui a partir do verso de número 1, que diz assim, Matitial, capítulo 4, versículo 1. Yahusha foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satã. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Normal, natural. Uma necessidade fisiológica, fome. Normal. Verso de número 3. O tentador aproximou-se então dele e disse-lhe, se tu és o filho de Yahweh, manda que estas pedras se tornem em pão. Yahusha mesmo com fome, mas ele estava fitado na verdadeira adoração, no propósito que ele tinha estabelecido no seu coração, para cumprir o propósito que o Pai tinha estabelecido na sua vida. Então, mesmo com fome, mesmo sentindo naquele exato momento essa necessidade fisiológica de saciar sua fome, ele fica ouvindo ali a proposta que Satã está fazendo naquele momento, que ele estava, vamos dizer assim, talvez vulnerável naquilo que nós conhecemos como fome. Então o tentador se aproximou, então dele disse, se tu és o filho de Yahweh, manda que estas pedras se tornem em pães. Yahusha, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Aleluia! O centro da atenção, da adoração era Yahweh, não era o pão. Não era apenas suprir a sua necessidade fisiológica, matar sua fome naquele momento, porque o projeto ainda não tinha terminado. Ele continua na sua postura de adorador. Não! Tem gente, irmãos, que não tem esse domínio próprio, não tem esse controle sobre a sua matéria e acaba idolatrando a comida, a bebida, sabe, os deleites, os prazeres carnais. E isso é idolatria. Se você não sabe, a partir de hoje você está sendo informado. Isso também é uma idolatria. Tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ser pautado. Voltando aqui para o texto, versículo de número 5. Então, Satã o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Se tu és filho de Yahweh, joga-te aqui para baixo, pois está escrito,
aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Olha a proposta do inimigo para Yalcha. Joga-se daqui. Já está com fome? Já está fragilizado? Com essa emonar que você diz que tem? Se você se jogar aqui, não está escrito que os anjos estão orientados a te guardarem? Contestou-lhe Yalcha. Também está escrito: não tentarás Ial, o teu Criador. A nossa adoração, em qualquer aspecto da nossa vida, seja ela na provação, seja ela no momento de dificuldade, ela não pode fugir o centro das atenções ao nosso Abba Pai. Versículo de número 8. Tornou Satã a levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu resplendor. O diabo tem pego muitas pessoas, tem muitas pessoas aprisionado nesse campo, irmãos, das suas concupiscências dos olhos. A ganância do poder, da fama, do status, sabe? Do reconhecimento, isso tem levado as pessoas à idolatria. Nós temos visto hoje, nessa era que nós estamos evidenciando, várias plataformas de empreendimento que levam as pessoas a fazerem vídeos de comédias, a fazerem pessoas se expor ao limite da sua vida. Tudo pelo dinheiro, tudo pela fama, tudo para chamar atenção. Eu estou falando do aspecto das pessoas que estão no mundo. Eu não estou falando para os remanescentes, os que fazem parte, os que compõem a Filadélfia Viva. Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos têm que ser totalmente diferentes do procedimento dessas pessoas que não foram alcançadas por essa revelação, por esse privilégio de ser orientado pelas coisas do nosso Abba Pai. E muitas das vezes as pessoas vão trilhando esse caminho sem a percepção do perigo que correm. Porque o diabo fez isso há mais de 2000 anos atrás. Vou ler de novo aqui o texto. Vou ler aqui de novo o texto para você. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor. Nós vemos aí nessas plataformas, irmãos, as propostas, as pessoas gareando vítimas para que essas pessoas acabem virando um idólatra da internet. Hoje eu tive que ligar para uma irmã no seu privado para alertá-la porque estavam usando o seu perfil com propostas de dinheiro, de grana, se a pessoa submetesse aquilo que essas pessoas queriam fazer. E essa pessoa, esse mau caráter que estava lá do outro lado, usando um perfil falso dessa irmã, ele entrou em contato comigo e eu dei corda para ver até onde ele ia, porque a gente já tem uma maturidadezinha, a gente já tem uma certa experiência de muitas coisas que acontecem nesse mundo virtual. E sem que ele percebesse, eu comecei a dar espaço para que ele falasse uma fala muito contundente, abre aspas, se você não abrir os olhos, uma fala muito convincente e a armadilha estava ali. Tudo por causa de grana.
Idolatria, Mamon estava ali presente. E sem que ele percebesse, eu peguei o telefone, liguei para essa irmã e falei, olha minha irmã, está acontecendo isso mesmo. Esse perfil é seu? É você que está falando aqui nesse perfil? E a irmã ficou horrorizada lá, me passou o telefone do esposo, do filho, e eu conversei com eles, eles ficaram, sabe, pasmo, me agradeceram muito. Irmão Roberto, rapaz, se tu... E aí depois fui saber do rolo que está acontecendo, vários imóveis, várias casas, terrenos sendo comprados no nome dessa irmã. Então você vê como é que o diabo, ele leva a pessoa à idolatria pela ganância, por amor ao dinheiro, por amor à posse de bens materiais. E quando a pessoa menos espera, a pessoa está dentro de uma teia de aranha. Isso é idolatria, quando nós não temos um equilíbrio, quando nós manifestamos esse desejo de posse desenfreadamente, isso não deixa de ser uma idolatria, sem que eu e sem que você muitas das vezes declaramos isso. Versículo de número 9. E propôs Ialcha, né? E propôs a Ialcha. Tudo isso te darei, se prostrados me adoraste. Olha, mostrou todo o reino, abre aspas, toda a possibilidade de ser reconhecido, de ter fama, de ter dinheiro, de ter posse. Mas olha a resposta de Ialcha. Ordenou-lhe então, Ialcha, vai-te a Satã, porque está escrito, a Ial, teu soberano, o adorarás, e só a ele servirás. Aleluia. Eu não posso deixar que nada e nem ninguém vire um ídolo na minha vida ao ponto que eu venha priorizar essas fases e sem que eu declare ou sem que eu assume, eu me afasto da presença do Criador. Então a idolatria, ela está presente muito no nosso dia a dia, se nós não abrirmos os nossos olhos. Vamos ver o que diz o Salmo de número 135, versículo 15. Anote aí, se você não anotar, depois você vai lá e lê. Onde está escrito, irmão Roberto? Salmo 135. Salmo 135. Versículo de número 15. O que está escrito aí? Os ídolos pagões são prata e ouro, obra de mãos humanas. Nós já sabemos de tudo isso. Está tudo voltado à prática. Vivemos no meio de pessoas idólatras. A cultura das nações, dos povos, é de idolatria. Então, uma vez agora pertencendo ao corpo do Machia, uma vez agora fazendo parte do corpo da Filadélfia viva, nós temos que ter cuidado, redobrar as nossas vigilâncias a respeito de todos esses males sutil. O profeta Isaías, no capítulo de número 45, ele deixou um legado tremendo. Ele cansou de alertar o povo. Ele cansou de alertar o povo. Sim, irmão Hélito. Eu só li um versículo para aguçar aí o desejo dos irmãos de continuar a leitura. Então você vai ver aí no capítulo 45, no verso 20 adiante, ou melhor dizendo, no Salmo 135, 15, 16, você vai ver o que fala a respeito, que abrange toda a idolatria num contexto. O livro do profeta Ishaiah, capítulo de número 45, no verso de número 20, o que está escrito lá? Olha o que está escrito. Reuni-vos e vinde agora mesmo. Chegai-vos todos juntos, vós os que escapastes das nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todo aquele que levam de um lado para o outro imagens de madeiras e outros materiais que
que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir e tampouco podem salvar alguém. Está dentro do mesmo contexto do Salmo 135, versículo 14. Quando o povo de Israel teve ali aprisionado, quando eles estavam exilados ali na Babilônia, muitos deles, infelizmente, aprenderam a prática da religiosidade, a prática do paganismo da Babilônia naquela época. Você vai ver, irmãos, que quando a gente não tem uma postura verdadeiramente na presença do nosso Abba Pai, você, sem que você declare, você acaba virando um idólatra. Voltando para o contexto da história do que aconteceu, do exílio babilônico, você vai ver que ali foram alguns nobres levados, você já conhece, Daniel, Misael, Azarias, aqueles jovens estavam tudo ali, chegaram lá, ganharam nomes babilônicos, como Sadraque, Mesaque, Abednego. E o rei queria, na época, aprender com eles, porque eles eram jovens cheios da presença do Pai. E anos se passaram até que um dia teve a prova dos 9, de todas aquelas pessoas. De todas aquelas pessoas. Teve esse dia, irmão Humberto? Teve. Teve um dia que tiveram uma ideia brilhante lá de mandarem fazer uma estatueta com a imagem do rei. E o rei não se excitou, falou, faça essa estatueta aí. E ali os seus conselheiros malignos, que eles queriam ver que todos se prostrassem perante aquela imagem. Amados irmãos, eu aprendo que tudo tem a permissão do Abba Pai. Porque o Pai pode nos colocar em vários lugares, até para nos testar. O Pai pode permitir situações nas nossas vidas para ver se verdadeiramente a nossa confiança está nele ou se nós estamos nos debandeando ou estamos nos inclinando para o lado de idolatria, seja ela qual for. Mais uma vez eu vou falar aqui. Você cuidar, você ter carinho, você ter respeito é uma coisa. Mas tem pessoas que idolatram, né? Começam a idolatrar outras pessoas, como filho, como marido, como esposa, como bens materiais, né? Como a sua própria imagem. Pessoas que começam a idolatrar o seu próprio corpo, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. A Escritura chama isso de vaidade, que no fundo não deixa de não ser idolatria. Idolatria. Você se cuidar é uma coisa, mas quando você começa a idolatrar o seu corpo, a sua matéria caída, você é um idólatra, sem que você declare isso. Então o povo estava lá. E quer que onde eu esteja, quer que onde você está, a responsabilidade de estarmos sempre na presença do Abba é sua, é minha. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu tenho que estar atento com essa presença do Ruach Kadosh na minha vida, senão a porcentagem de eu sucumbir, ela é real. Então aquelas pessoas estavam ali. Mas na época faltava profeta? Não. O profeta Ezequiel era contemporâneo, eles estavam lá. O profeta Jeremias também estava lá. Então o pai, de uma certa forma ou de outra, sempre trazia uma palavra para aquele pessoal, para o seu povo, que em meio à idolatria, a palavra sempre vinha. Não é diferente no meio de nós. Vivemos no meio de um povo idólatra, um governo idólatra, um sistema religioso idólatra, que adora Ieso, a Baal, a Zeus, a imagens, a ídolos de pessoas. Vivemos, irmãos, infelizmente, numa Babilônia, cercado de idolatria para tudo quanto é lado. Você não tem noção as armadilhas que estão espalhadas para tentar nos fisgar, principalmente
os remanescentes, Filadélfia viva, que o Pai separou, e o Pai tem nos confiado a nos purificarmos de toda a idolatria dessa terra, em todos os aspectos do nosso dia a dia, do nosso convívio. Então, voltando para o contexto histórico lá de Daniel, o que aconteceu, irmão Roberto? O rei falou, faça aí a estatueta, e você já sabe o final dessa história. Tinha só os 4 ali, como Daniel, Azarias, Misael. Não, tinha muito mais Ialdins ali. E quando aquelas estatuetas estavam prontas, a ordem era que ele se prostrasse perante aquela estatueta. Nós vemos lições interessantes ali. Nós vemos ali lições interessantes, começando com Daniel. Quando ele orou o Abba Pai e falou, Pai, me fortalece, derrama a sua benevolência para que eu não venha me contaminar com os manjares desse rei aqui. Com os banquetes babilônicos, com as comidas, com as farofas, com a carne assada, com a macarronada, né? Com frango assado, não. Pai, eu sei que isso aí é tudo sacrificado a ídolos. Me dá a sua benevolência para que eu venha me abster desses alimentos. Ele não era um idólatra do seu ventre. Ele não era um idólatra da sua boca. E aí o texto vai dizer que o pai encheu ele de benevolência. E ele continuou vivo. Ele continuou ali no palácio do rei. Mais bonito, mais corado, mais inteligente. Os outros 3 companheiros, da mesma forma, se manteram ali firmes. Até que chegou o dia da prova dos 9. Aquela estatueta estava pronta. E os conselheiros malignos do rei falaram, quem não se prostrar perante a imagem, dá ordem aí para a gente acender essa fornalha aí 7 vezes mais. E os rebeldes, a gente vai atirar tudo dentro dessa fornalha. E o rei concordou com a ideia. E o rei deu a ordem lá, quando o som da trombeta, quando ao som dos tambores, do pífaro, soarem, todos se prostrem perante essa imagem. Porém, irmãos, aqueles 3 moços continuaram na sua postura, combatendo o bom combate da fé. Mesmo vivendo na idolatria, mesmo vivendo num país paganizado, mesmo com aqueles costumes que muitas das vezes tentaram minar sua mente, eles manteram na posição de adoradores. E o rei se irou, mediante aquela postura, e mandou lançar aqueles 3 moços na fornalha ardente, e você sabe o resultado. Eu vi muito essa frase do sistema que o 4º moço da fornalha de fogo era Yahusha. Yahusha nunca é o 4º em lugar nenhum. Yahusha sempre foi o alfa, o primeiro. Quando eles jogaram aqueles moços dentro da fornalha, Yahusha já estava lá. Porque se Yahusha entra depois, irmãos, aquele fogo tinha matado aqueles 3 jovens. Mas Yahusha estava lá no fogo mostrar para eles que mediante todas as situações, se ele continuassem sendo fiel, adorando a Yahweh, o livramento, o escape determinado pelo Pai aconteceria. Então, o profeta Shael sempre alertou os filhos de Israel, sempre alertou as pessoas que desejaram a se aproximar de Yahweh. Vou ler de novo mais uma vez, Ishaiah, capítulo 45. Ishaiah, capítulo 45, versículo de número 20. Reunir-vos e vinde agora mesmo, chegai-vos todos juntos, vós, os que escapaste das nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todo aquele que leva de mim lado para o outro, todos aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira
e outros materiais que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir, tampouco podem salvar alguém. Aleluia. Aleluia. No capítulo 46, Ishaiah vai continuar escrevendo, versículo de número 7. Ishaiah, capítulo 46, versículo 7. O que está escrito lá, irmão Roberto? Em seguida, põe-nos sobre os ombros. Olha só, o contexto do texto do capítulo de número 45. Veja bem, em seguida, põe-nos sobre os ombros e carregam-no, colocando-no em um espaço reservado para que ali permaneça imóvel, sem mexer da sua posição. Por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta, não tem reação aos deuses. São incapazes de salvar quem quer que seja das suas aflições. Aleluia. A idolatria, seja ela qual for o aspecto, ela não tem poder. Ela não tem poder para te ajudar em nada. Pelo contrário, só se afasta da presença do nosso Abba Pai. O Pai tem ciúme de nós em todos os aspectos. O Pai tem ciúme de nós. Ele quer que nós verdadeiramente nos tornemos, ganhemos o selo de um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. Olha o que diz Atos dos Apóstolos. Shaul escrevendo agora, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vamos ler junto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. Diz assim: Enquanto Shaul esperava, por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Aonde você vai, qualquer cidade que você for, em solo nacional, você vai ver ídolos espalhados para tudo quanto é parte. Essa prática de espalharem ídolos, estatuetas, usando argumentos, usando o credo da religiosidade, isso não é da agora, não. Isso só traz legados ruins, porque desde o começo, desde o princípio, o Pai sempre alertou a criatura para não se portar dessa forma, para não fazer nada semelhante ao que está no céu, o que está na terra, o que está no mar, o que está na água, seja lá o que for. O Pai falou, não faça nada. E o diabo tem usado essas pessoas, através do conceito religioso, para afrontar o Pai. Para afrontar o Pai. E muitas das vezes essas pessoas não têm esse desejo de buscar a verdade, porque foram doutrinados na mentira, estão arraigados até o último fiapo do cabelo na idolatria, e não tem essa dinâmica de querer sair, de querer conhecer a verdade do nosso Abba Pai. Então Shaul, naquela época, ele evangelizando, chegou na cidade de Atenas, e ele logo percebeu que ele estava esperando ali os seus companheiros. Vou ler mais uma vez. Enquanto Shaul esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. É diferente aqui da nossa nação? Não. Faz nos lembrar o que acontece em solo nacional. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os ialdins e os gentios, obedientes a Yahweh, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. O apóstolo Shaul estava tão indignado com aquelas práticas ruins da idolatria que ele ali falava para aquelas pessoas. Então alguns filósofos, epicureus e estoicos
começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam o que deseja comunicar esse estrangeiro, ou essa tagarela, né, irmãos? O que esse tagarela está querendo falar para nós aí? Talvez algumas pessoas que estão assistindo essa live aí agora estão falando, o que esse tagarela está querendo falar para nós aí? Olha o versículo de número 19. Por essa razão, o levaram a uma reunião ao Areópago, onde lhe questionaram, podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Você vê que quando você fala a respeito da idolatria, seja qual for o assunto, seja qual for a área, as pessoas acham que você está falando uma coisa nova. É uma coisa que está escrita há muitos anos atrás. Versículo de número 20. Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado das tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupava com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Shaul levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Aleluia. A idolatria era tão grande, eles queriam adorar alguma coisa. Tem gente que saiu do sistema religioso, mas tem o desejo de adorar alguma coisa. Se não for adorar Yahweh, você vai adorar outra coisa. O seu coração, a sua mente tem que estar condicionado a apenas adorar a Yahweh. Você pode amar sua casa, você pode amar sua família, que não é nada errado, você tem que fazer isso mesmo, mas desde o momento que o Pai não olhe para você e vê que você está idolatrando, que você está se perdendo, usando uma fala de desculpa para idolatrar aquela pessoa, aquele bem, sabe? Um time de futebol, a sua face, o seu corpo. Isso acontece sutilmente, sem que você perceba. Então, a prática da idolatria era tão grande que o pessoal falou, vamos fazer um altar aqui e vamos adorar esse vazio aqui. Olha só. Olha como é que o ser humano, no fundo, ele sente essa necessidade de estar adorando alguma coisa. Então vamos adorar essa coisa aqui que a gente não está vendo. E ali Shaul falou, opa, é agora que eu tenho a oportunidade de estar falando a respeito de Yahweh. Os irmãos estão colocando as referências aí, eu louvo a Yahweh porque a live está sendo participada, todos que... É muita referência, eu abri essa live dizendo que são mais de 232 versículos que falam a respeito da idolatria. Se nós formos citar todos esses versículos aqui, a gente vai fazer uma live aqui, vigília. Porque o Pai sempre falou a respeito da idolatria em todos os aspectos. E não apenas no aspecto de imagem. A idolatria da comida, a idolatria da sensualidade, a idolatria do apetite desenfreado pelo sexo, a idolatria sobre a fama, sobre o reconhecimento, a idolatria de pessoas que acabam virando ídolo na vida daquela outra pessoa. Você aprender, você ser orientado com alguém,
você ter uma amizade com alguém, um carinho com uma pessoa, com quem você queira ter, desde o momento que aquela pessoa não esteja virando um ídolo na sua vida, não esteja virando um mal, sem que você perceba. A sua total dependência está em Yahshua. É por isso que em alguma área da nossa vida precisamos dessa total dependência, de agir. O Pai nos deu 2 braços, 2 pernas, nos deu uma massa cinzenta dentro dessa caixa cranial para nós desenvolvermos habilidades, para nós, dependermos apenas dele. Pai, me dá saúde. Pai, me dá habilidade. Pai, me dá destreza. Pai, me dá entendimento daquilo que eu preciso fazer. A minha dependência está em ti. E isso é adorar o Abba. É isso adorar o Abba. Termos um equilíbrio, um domínio próprio em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso aspecto da nossa vida. Mas essa decisão é diária. Essa decisão só compete a cada um de nós. Então o Pai sempre usou os profetas do passado para orientar aqueles irmãos. Falou, olha, vocês estão exilados? Estamos exilados. Estamos aqui presos na Babilônia, mas olha aí, vocês têm a minha palavra, como vocês devem proceder. Vocês estão vivendo no meio de um lugar idólatra, no meio de um povo idólatra. Mas vocês não podem se tornar um idólatras. Vocês não podem. Vocês é particularidade minha. Vocês são ovelhas do meu rebanho. Então, quer que onde você esteja, vocês não podem deixar-se contaminar pelas coisas desse mundo. Vocês não podem. Vocês têm que ficarem atentos a todos os aspectos. Olha o que ele falou em Israel, capítulo 42, versículo de número 8. Eu sou Yahweh, o soberano. Este é o meu nome. Não dividirei minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. É ele. Não adianta eu depositar minha fé em estatueta, em ídolo, na minha habilidade, no meu intelecto, na minha sabedoria limitada terrenamente. O Pai falou, eu não divido a minha glória com ninguém. Ou vocês se tornam um verdadeiro adorador por excelência, ou vocês estão perdendo tempo nessa caminhada de vocês. Vou ler mais uma vez. Verso 8 do capítulo de número 42. Eu sou Yahweh, o soberano. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Aleluia. É Yahweh, não é Jesus. É Yahweh, não é Zeus. É Yahweh, não é Baal. O meu louvor, a minha vida, tudo que o Eterno me confiou como posse está na mão dele. Pai, só me ajuda a administrar com excelência. Não me deixe em área nenhuma da minha vida eu ficar refém da idolatria. Tem algumas práticas idólatras que a gente já se libertamos disso. E temos que tomar cuidado, como o nosso amado irmão Hélito fez essa observação aí, que a idolatria está querendo entrar no nosso meio sutilmente, irmãos. Pessoas, sem que percebam, sem admitirem, estão idolatrando pessoas. Fazendo acepção de algumas e idolatrando a outras. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Eu não vejo nenhum profeta do Antigo Testamento
querendo ser adorado por alguém. Eu não vejo nenhum profeta do antigamente, eu não vejo um apóstolo querendo que as pessoas o seguissem. Eles pregavam a palavra da justiça e dava o norte àquelas pessoas. O norte é Yau, é Yausha. Vocês precisam estar com os olhos fitos em Yau e em Yausha. Como eu abri a live dizendo, a idolatria ela é algo sutil. Ela vem devagarzinho, sem que você perceba. E foi esse assunto que o Pai agregou no meu coração na manhã de hoje para que nós estivéssemos aqui batendo um papo com os amados irmãos. Com os amados irmãos a respeito dessa prática sutil, sem que muitas das vezes a gente atente para isso. Então, se está vendo a idolatria, se esse mal está querendo infiltrar no corpo de Filadélfia, nós vamos repreender isso agora em nome de Yahshua Mashiach. Usamos a autoridade do Ruach Kadosh para repreender toda sorte de idolatria no meio de Filadélfia viva. Nós somos seguidores de Yahshua. Nós somos adoradores de Yahweh. Nós estamos nos esforçando a colocar os conselhos de Yahshua em prática na nossa vida. Não queremos que nada e nem ninguém nos leve à prática de cultuarmos qualquer outra coisa a não ser a Yahweh dos exércitos. Então precisamos estar atento a essa verdade. Precisamos estar sensível a esse mal que sutilmente, muitas das vezes, quer implantar-se no nosso meio, sem que nós percebemos. Shaul escreve em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16. Marque isso aí. Marque isso aí. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16. E que acordo pode existir entre o templo de Yahweh e os ídolos? Porquanto somos santuários de Yahweh vivo, como declarou o próprio soberano. Habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Yahweh, e eles serão o meu povo. Aleluia! Yahweh, ele vai habitar em mim através do seu Espírito. Yahweh, ele vai habitar em você através do seu Espírito. Verdadeiramente, quando esse tempo tiver totalmente desarraigado, desprendido de toda sorte de idolatria, seja ela de comida, seja ela de bebida, seja ele no aspecto sensual, sexual, seja ele no aspecto de bens materiais, seja ele em qualquer área da minha vida que a idolatria quer implantar o seu mal. E para terminar aqui, irmãos, a minha fala aqui, junto com os irmãos, a gente vai lá para o livro de Josué e Yausha. Ele fala uma coisa interessante que, como eu falei em uma das minhas lives, eu não posso pegar palavras aqui fortes e fazer de jargão. Eu tenho que procurar trazer isso para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para a minha casa, para verdadeiramente esse legado espiritual se manifestar. O que está escrito lá, irmão Roberto? Lá em Josué, e lá em Yausha, né? Lá no capítulo de número 24. Leia lá comigo, marque isso para você. Josué e Yausha, capítulo 24, apenas um verso. Aleluia. Eu vou ler 2 versos, vou ler o 14 e vou ler o 15. Josué, capítulo 24, Yausha, versículo 14 e 15. Agora, portanto, temei a Yahweh e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e do Egito,
e servi de coração a Ial. Verso de número 15. Porém, se não vos parecer bem servir a Ial, escolhei agora a quem quereis servir. Se é a divindades as quais serviram vossos antepassados, além do Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos a Ial. Postura. Falou, você conquistamos a terra, só que a terra está cheia de perigo. Passamos o outro lado do Eufrates, mas conquistamos a terra, mas tem aí pessoas arraigadas nesses costumes idólatra. Nós estamos no mês de junho agora. Existe uma festa que as pessoas chamam de festa folclórica, mas na verdade é uma festa paganizada. É a festa onde eles vão se reunir para cultuar João, Pedro, com fogueira, com bebidas, com comida, etc. Irmão Roberto, é só uma festa cultural, festa paganizada, festa de idolatria. O que eu tenho que fazer então, irmão Roberto? Sai fora disso. Sai fora disso. Se você é um autêntico Ialdim, se você já está desarraigado das coisas do sistema religioso, sai fora disso. Você vê que a idolatria é tão sutil que o sistema faz, né? Arraial do sistema. As pessoas acabam entrando na prática da idolatria, dessas festas paganizadas. Eu tenho que fugir disso, porque isso é idolatria. O pai não está nesse negócio. Ele quer que eu seja um adorador. Quer esquentar fogueira? Ore, que o fogo do Ruach Kadosh vai vir sobre você e vai aquecer todo o seu ser. Aleluia! Quer ficar perto do fogo? Vai para perto da lareira. Ou um fogão de bueira. Lá vai te aquecer também. Mas sai fora desses rituais paganizados que vai te levar à idolatria sutilmente, sem que você declare isso e sem que você perceba isso. Não é porque você hoje não pertence a uma denominação, que você não tem um prédio, que você não tem um perímetro construído por mão humana, que você não tem responsabilidade nenhuma com o templo do Ruach Kadosh. Pelo contrário, o negócio ficou mais estreito agora para nós. Nós somos um organismo vivo. Nós somos a Filadélfia viva. Não precisamos de fogueira. Não precisamos de estar no meio de festas paganizadas, aonde o mundo cultua esses deuses infiltrados de uma maneira sutil, de uma maneira que as pessoas muitas das vezes não têm essa percepção. Precisamos ter postura. Habitamos nesta terra, vivemos nesta terra, mas nós não pertencemos a esta terra. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Não podemos nos deitar e nos banquetear, com os deleites, com os manjares do rei deste mundo, que nós sabemos quem ele é. Que o Eterno possa nos ajudar a eliminar toda sorte de idolatria que nos cerca. Seja ele na nossa matéria, seja ele dentro da nossa casa, seja ele com aquilo que o Pai te confiou como bens materiais, como tesouro terreno, mas que você não venha se apegar com nada disso, que a vaidade, que as concupiscências dos olhos não venha nos levar ao naufrágio da fé, como Shaul sempre alertou aqueles irmãos. Vocês cuidado com a travessia, hein? Vocês cuidado com a travessia, porque muitos começam bem, mas no meio da travessia naufragam com a sua emuná. Então nós somos a Filadélfia viva. Nós não somos um grupo de pessoas religiosas. Nós não somos um grupo de pessoas
apenas para nós batermos no nosso peito e dizer, nós somos separados, nós somos eleitos, nós somos vencedores. Estamos rumando, estamos caminhando em passo de ovelha ao triunfo, à vitória final. Mas vivemos no meio de um povo idólatra, de lábios impuros, e aonde muitas das vezes também soa alguma coisa dos nossos lábios impuro também. Que o Pai nos ajude a nos lavar, a nos limpar, a nos purificar de toda sorte de idolatria, de todos os males, que nós viemos adorar a Yahweh, que nós viemos nos fortalecer em Yahweh. Mais uma vez, Shaul alertou aqueles irmãos, ele escreve aquela carta, para quem nunca leu aquela carta inteira, lê. Carta aos Romanos, capítulo 1, você vai ver de tanta idolatria que tem ali, e ele alerta a sua Querrilá, Carta aos Romanos, capítulo de número 1, né, irmãos? Perdão, capítulo 10, verso 14. Se nós pegarmos toda essa carta aqui, nós vamos ver que essa carta aqui arrebenta a respeito, da idolatria. E trocaram a glória de Yahweh. Romanos capítulo 1, versículo de número 23. E trocaram a glória de Yahweh imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança dos seres humanos mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por esse motivo, Yahweh entregou tais pessoas às impurezas sexuais, segundo as vaidades pecaminosas do seu coração, para degradação do seu próprio corpo entre si. E aí vai embora. A idolatria te leva ao naufrágio. A idolatria te leva à degradação da sua emuná. A idolatria acaba apodrecendo os nossos ossos sem que você perceba. E ela é sutil, é algo sutil. O Pai nos reuniu nessa noite aqui para a gente falar a respeito disso. Seja da comida, seja da bebida, seja da sua matéria, seja da sua casa, sabe? Seja dos teus bens, seja das tuas posses. A idolatria ela pode estar infiltrada nisso aí e sem que você perceba. Nós somos adoradores apenas de Yahweh. Eu tenho, mas a minha adoração está em Yahweh. A minha dependência está em Yahweh. As minhas necessidades, seja ela qual for, espiritual, emocional, psicológica, fisiológica, está em Yahweh. É Ele. Tudo para Ele, para a glória dEle. Fuja da idolatria. Fuja de toda sorte de idolatria quando você perceber. Peça ao Pai percepção. Não deixe que esse aparelho que a gente está usando aqui agora seja um objeto de idolatria. Tem gente que já não vive mais sem o celular, que não desprende desse aparelho o seu dia a dia. Você pode até usar isso, irmão, mas não deixa isso de ser um objeto de idolatria. Que você possa usar com responsabilidade. Que você possa usar isso para a glória de Yahweh. Mas não deixa nada, nem ninguém, coisa alguma, nem no céu, nem na terra, aquilo que Yahweh já falou, nada, nem que está no céu, nem que está na terra, nem que está na água, nem que está em qualquer lugar, vos fazer presa fácil, ou colocar algo sobre a sua vida como objeto de idolatria. Que o Eterno possa te abençoar poderosamente, que Ele venha te dar a paz necessária, o equilíbrio, a força em toda a nossa maneira de viver enquanto aqui na terra tivermos. Que o Eterno possa ter trazido grande libertação hoje no meio de cada um de nós. Que nós venhamos fugir de tudo aquilo que o diabo querer nos iludir ali como sutilmente, mas que nós percebemos que é idolatria. Sai fora, irmãos, sai fora. Hoje o Pai está trazendo aqui para nós mais um alimento sólido.
Filadélfia agora em reta final, estamos aguardando a qualquer momento, a qualquer instante, o maior evento da raça humana. Já tem muita gente adormecendo, mas aqueles que estão como as virgens prudentes estão sempre colocando azeite na sua botija. Eu quero agradecer a vocês pela sua companhia, quero agradecer a cada um de vocês pela pessoa que vocês é, pelo desejo, pela necessidade de estar sempre unidos aqui como Kehillah no Mashiach. Continue, irmãos, não façamos como aquelas virgens inércia. A palavra sempre nos orientou. Não aconteceu, mas vai acontecer. A qualquer momento pode acontecer. O que o Pai quer é que nós estejamos com as nossas lamparinas sempre com azeite reserva. Sempre com azeite reserva. Não esqueça disso. Nós estamos vivendo a era do alimento sólido, a palavra da justiça, porque a palavra da graça já nos alcançou, a palavra da benevolência já nos alcançou, né? A palavra eclésia já se cumpriu nas nossas vidas. Saia para fora, saia para fora. Todos que estão aqui já desarraigaram do sistema, do conceito religioso, das práticas religiosas, e agora estamos nos limpando, nos purificando de toda sorte de idolatria, que talvez alguns de nós ainda estejamos ainda com essa resma, com esse resquício. Mas nessa noite o Pai está trazendo uma palavra para mim e para você, que a gente venha dobrar as nossas vigilâncias a respeito da idolatria, algo muito sutil, algo que vai devagarzinho, sem que você perceba, sem que eu perceba. Termina a minha fala aqui, agradecendo ao Abba, agradecendo você pela sua companhia. Muito obrigado, meus amados irmãos. Desejo que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, que você seja sempre prudente. Todos os amados irmãos que estão sempre nos apoiando aqui, o irmão Wilson, né, e toda a sua família. Um forte abraço aí no nosso jovem Tiaguinho, né, o nosso irmão Hélio, nosso irmão Marinho, todos os nossos irmãos, a irmã Eli, a nossa irmã Maria Estela, a nossa irmã Ana querida de Portugal, que está sempre aí conosco, todos os irmãos, o irmão Ademar, sabe, o irmão Eduardo e toda a sua casa. Beijo no coração, meu irmão. Sentindo sua falta nas nossas Kehillah de comunhão, hein? Tá, irmã Edna, Eldin, um forte abraço a todos os amados irmãos. Beijo no coração, noite de paz, noite de bênção. E a gente termina a nossa Kehillah dizendo: até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba nos permitir. Fujamos, irmãos, fujamos de toda sorte. Irmão Edivaldo, forte abraço para ti, meu irmão. Fujamos, irmãos, de toda sorte de idolatria, em nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração, forte abraço.